Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao portal do Especial Ju, sou o professor Frederico Amado e nós vamos iniciar um curso que eu já vinha idealizando há bastante tempo, já tinha em mente fazê-lo para encarar um desafio enorme, consistente em avaliar os pontos de inovação, de relevância da nova normatização 2022 do INSS a respeito de benefícios previdenciários. Nós vamos iniciar hoje o que eu chamei de curso dos principais pontos da normatização 2022 do INSS sobre benefícios previdenciários, que vai versar sobre a Instrução Normativa 128 de 2022, da Lavra do Presidente da Autarquia, e duas portarias que tratam dos benefícios da sua acumulação, da Lavra do Diretor de Benefícios do INSS, as portarias 991 e 994. Todas foram publicadas no Diário Oficial da União em 29 de março de 2022 e estão atualmente em vigor. Vejam, foi publicada uma AN e 10 portarias, é um planeta e 10 satélites que giram em torno dessa nova normativa, com quase 3.000 artigos, um pouco menos. O INSS ele já vinha com a desatualização gigantesca da IN 77/2015. Vocês terem uma ideia, a IN 77 não estava sequer atualizada com as novas regras de pensão por morte de cônjuges, companheiros e companheiras. E aí vieram outras normas e o principal ponto de desatualização, a emenda 103 de 2019, a reforma da Previdência, e depois o novo regulamento da Previdência, atualizado pelo decreto 10.410 de 2020. E a autarquia já vinha há pelo menos 2 anos ou mais em processo de atualização dessa normatização. Aqui, a IN, a Instrução Normativa 128, publicada em 29 de março de 2022 no Diário Oficial, disciplina regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetivação das normas de direito previdenciário. Artigo 1º dela, disciplinar as regras acerca dos procedimentos e rotinas sobre cadastro, administração e retificação de informações dos beneficiários, reconhecimento, manutenção, revisão e recursos de benefícios previdenciários e assistenciais, serviços do regime geral, compensação previdenciária, acordos internacionais de previdência e processo administrativo no âmbito do INSS. A IN é a normatização geral da lavra do presidente do INSS. Só que tem detalhes que você não acha na IN, que você achava em portarias, memorandos circulares, ofícios circulares, consultas internas dentro da agência, pareceres. Por isso que, ao lado dessa IN, vieram vários atos, dentre elas 2 portarias específicas de benefícios previdenciários. A primeira delas, a portaria 991, que aprovou o livro 2 das normas procedimentais em matéria de benefícios, disciplinando procedimentos e rotinas de reconhecimento de benefícios do regime geral de previdência social. Então, essa é a portaria de benefícios. E a portaria 994, também publicada em 29 de março de 2022, ela é pequenininha, ela trata da respectiva acumulação de benefícios. Então, não basta hoje a gente fazer o estudo da IN, tem detalhes que só vêm nessa portaria. E essa é a proposta do nosso curso. Eu só tive acesso ao texto, mudou bastante, na publicação no Diário Oficial, no dia 29 de março. Ontem, porque eu estou gravando essa aula inaugural aqui no dia 30 de março. E estou fazendo o estudo do zero, embora, como procurador federal, eu tenha feito parte da equipe que fez a análise jurídica, mas mudou demais. Então, eu estou pegando artigo por artigo do zero para elaborar essas aulas, tanto que a nossa projeção de gravação ela é longa. É dentro dos meses de abril e maio, porque não adianta fazer algo rápido. O primeiro ponto que eu queria destacar é a hierarquia. As portarias, as 10 portarias, elas são da lavra do diretor de benefícios. E a instrução normativa é da lavra do presidente do INSS. Existe uma relação hierárquica. Logo, essas portarias, elas objetivam regulamentar a IN. Olha, norma constitucional, Lei 8213, Decreto 3048, IN 128 e essas 2 portarias, 991 e 994. Vejam o grau de detalhamento que nós temos.
Dessa forma, a portaria, em nenhuma hipótese, pode contrariar a IN, sob pena de invalidade. Então, a IN precisa ser respeitada pelas respectivas portarias. Então, existe uma relação hierárquica entre essas normas. Quais são os objetivos do INSS? Acelerar o processo administrativo. É claro que a IN não vai julgar o processo, mas a partir do momento que o servidor tem IN e portarias atualizadas, ele consegue acelerar a interpretação jurídica. Sabemos que a legislação previdenciária é uma colcha de retalhos. Se você entrega para o servidor uma normatização atualizada, você aumenta a chance dele não errar e você consegue acelerar o processo administrativo previdenciário. Então, muito pior seria normatização defasada, ok? E quais são os objetivos deste curso? Vejam, o que está na IN portaria, que está na Constituição, na emenda 103, na Lei 823, no Decreto 3048, aquilo que é mera reprodução, não nos interessa aqui. O que vai nos interessar nesse curso? Os principais pontos e aqui os critérios de seleção dos artigos, nós vamos trazer principalmente a parte de inovações e artigos que tragam temas de relevo que mereçam destaque em sala de aula. Então, veja, eu vou dizer, esse artigo aqui, vejam que trabalho eu vou ter em 2 meses, né? De verificar ponto a ponto a normatização anterior e atual. Mas aqui a gente está aqui para encarar, eu vou ter que fazer isso nas aulas regulares de pós e prática, eu vou ter que atualizar o Monstro Verde para 2023, e é um trabalho que a gente tem que enfrentar. Deus deu trabalho que nos dê saúde para enfrentá-lo. Eu vou dizer, esse ponto teve uma mudança. O INSS entendia para o norte, agora entende para o sul, tá? Inclusive, nesta primeira aula, que a gente vai fazer os artigos inaugurais, eu vou ter já um exemplo disso. Então, inovação. Professor, essa inovação pode retroagir? A princípio, ela só retroage se for benéfica, como no caso que nós veremos hoje. Se for uma nova interpretação da administração pública que seja prejudicial ao segurado, ela não pode atingir processos já decididos. Por quê? Porque a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Federal, veda que a administração pública retroceda a interpretação que seja prejudicial ao administrado. Então, eventuais pontos que a IN traga uma regulamentação mais dura do que a IN anterior não atingirão processo já com decisão formalizada. Tudo isso a gente vai passar ponto a ponto. Então, inovações, pontos de relevo, às vezes tem um ponto, isso aqui não é inovação, mas estava naquele memorando. Vou dar um exemplo. As regras de pensão por morte, vitalícias e temporárias de cônjuges, companheiros e companheiros, constituídas pela MP 664, posteriormente convertida na Lei 3135, não estavam na IN anterior. Estavam principalmente nos memorandos circulares 45 e 54 da Diretoria de Benefícios de 2015. Ali são pontos pouquíssimo conhecidos. A gente traz, inclusive, esses pontos pouquíssimos conhecidos nos nossos livros, mas é interessante dizer, esse detalhe aqui, agora está IN, não estava, e aí a gente traz também. E eu vou trazer também pontos de desatualização. Mas, professor, acabou de sair, professor, como é que vai ter pontos de atualização? Tem alguns pontos que, pelo menos relativamente, a gente pode dizer que está desatualizado. Artigos que expressam. O principal exemplo é esse, vou trazer também um exemplo hoje. Artigos que expressam o entendimento jurídico da autarquia, mas que existe uma ação civil pública de natureza coletiva forçando o contrário. O ideal era que essa CP tivesse na IN, mas talvez com esperança de revogar a CP, não sei, em alguns pontos não estão. Então, nós temos alguns pontos que merecem uma atualização, trazendo atos paralelos que induzem a autarquia a ter, determinam a autarquia a ter uma posição diferente. Daí a complexidade desse curso, mas eu não tenho realmente receio de fazer um curso focado nesse regramento. Para isso, eu vou precisar da paciência de vocês em cerca de 2 meses e aproximadamente 20 horas aula. Se for necessário passar disso, nós vamos passar. Mas em 20 horas aula, é possível fazer essa análise de seleção. E é um curso de atualização. Nesse curso, nós temos a situação de
partir da premissa de que a pessoa tem uma base. Então, se a pessoa está entrando agora para estudar direito previdenciário, ela vai ficar perdida, porque a gente está atualizando pontos da IN. Aí ela tem que partir para pós ou para o curso de prática para formar a respectiva base. Ok? Bom, essa é a introdução do nosso curso. Esse curso entra para as turmas de pós ativas, aquelas que já tivemos as aulas envolvendo o regime geral. As que não tiveram ainda não entram. Entra para a assinatura de atualização, né, os alunos aí, cerca de 500 alunos da assinatura de atualização. Nós fechamos as inscrições em abril, voltaremos mais à frente, mas quem estava tem direito a esse curso, né? Agradeço aí a parceria de vocês. E também entra no curso de prática previdenciária, tanto 2021, quem está ativo ainda, quanto 2022 na parte de atualização. Ou seja, como nós temos aqui 2 cursos, nós temos esse e um outro de processo. O curso de prática do regime geral 2022 vai ter 130 horas de gravações. Tem muita pós-graduação que não tem uma carga horária dessa. Bom, nessa primeira parte, nós vamos trazer, né, a análise dos primeiros artigos. Os primeiros artigos da IN são artigos procedimentais. Então, tem muita coisa de procedimento que, a meu ver, não deveria estar aqui. E essa vai ser a nossa ordem. Nós vamos começar com a IN, depois partiremos para a portaria de benefício e vamos fechar com a portaria de acumulação. Dentro da IN, vamos pegar grupos de artigos. Essa primeira aula eu peguei do artigo 1º ao 52. O que merece destaque do artigo 1º ao 52? O grosso desses artigos são artigos meramente procedimentais, que não demonstram inovações jurídicas. Mas nós temos muita coisa importante já nessa primeira aula que faz o filtro do artigo 1º ao artigo 52. Aqui eu já vou trazer o que eu chamo de desatualização relativa, que é a idade mínima para a filiação previdenciária, conservando a regra da IN anterior, mas sem citar a ação civil pública de cunho nacional chamada ACP Tim Maia, que eu vou trazer já já. O artigo 5º fala que o limite mínimo de idade para ingresso no regime geral como segurado obrigatório que exerce atividade urbana ou rural e do facultativo é a seguinte: até 14 de março, véspera da Constituição de 67, 14 anos. Da Constituição de 67 até a Constituição de 88, texto originário, 12 anos. Da Constituição de 88 até a emenda 20, 14 anos, exceto 12 na condição de aprendiz. E a partir da emenda 20 e 98, a idade é 16 anos, salvo 14 como aprendiz. Qual é o problema aqui? Essa regra já estava na IN anterior, só que já há alguns anos, em razão da ação civil pública Tim Maia, por que essa ação civil pública chama Tim Maia? Vale tudo, foi um apelido que os servidores botaram e acabou ficando. O judiciário de cunho nacional, e isso não vai cair mais, porque isso já bateu no Supremo e foi mantido. Essa ACP ela não é provisória, na minha opinião. O judiciário diz que o INSS não pode impedir filiação previdenciária por violação da idade mínima. Se tiver um rural provando que é rural desde 8 anos, por exemplo, com prova documental, tem que acolher. Mas, professor, e existe idade mínima a essa ACP? Não. Eu sustento que 8 anos seria um recorte bom. Tem casos de pedidos administrativos com 2, 3 anos de idade. Eu acho excessivo. Para mim, o judiciário deveria recortar até 8 anos, porque eu não acredito na capacidade de trabalho abaixo disso. E a minha opinião é essa, inclusive, está no meu livro. Só que não tem idade mínima. Pode, em tese, ser um caso de 1 ano de idade, porque a ação civil pública não trouxe um novo limite mínimo. Então, esse ponto precisa ser atualizado e interpretado conjuntamente com a portaria 7 da DIRBEM de 9/4 de 2020, que estabeleceu orientações para o cumprimento provisório da sentença na ACP 5031 617-51 2018 4047100 lá do Rio Grande do Sul, que determinou ao INSS que passe a aceitar para todos os fins de reconhecimento de direitos a benefícios e serviços previdenciários, tempo de contribuição, carência, qualidade, etc., de acordo com a categoria de segurado obrigatório. Essa ACP é só para segurado obrigatório, não pega o facultativo. Trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade, exceto o segurado facultativo.
bem como devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida. O disposto na portaria 7/2020 de Urbem se aplica para a data de entrada de requerimento a partir de 19/10/2018 e alcança todo o território nacional. Essa data certamente foi a data do ajuizamento, a data da citação. Então, todos os requerimentos administrativos feitos na autarquia, desde 19 de outubro de 2018, o INSS não pode negar filiação previdenciária ao argumento de que a filiação se deu abaixo da idade mínima na época da prestação de serviço. Tempus regit actum. É a idade mínima na época da prestação de serviço. Mesmo que esteja violada, se houver prova, tem que fazer a prova. O INSS deve considerar. E aí vem, para o cumprimento dessa decisão judicial, devem ser observadas as seguintes orientações. O período exercido como segurado obrigatório, realizado abaixo da idade mínima permitida à época, deveria ser aceita para todos os fins de reconhecimento de direitos, de benefícios e serviços previdenciários, devendo o benefício ser habilitado no sistema Prisma com o motivo de requerimento ACP, conforme a idade mínima abaixo. E aqui vem todas aquelas idades mínimas que eu citei agora há pouco no artigo. Para a comprovação a que se refere o artigo 1º, devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade mínima legalmente permitida, vigentes na data da comprovação. Para requerimentos indeferidos que se enquadrem na ACP e que tenham DR a partir de 19/10/2018, caberá a reanálise do requerimento mediante revisão de interessados. Pode ser que até cumprir, que saiu eliminado lá na frente, não foi em 2018. Quem teve requerimento e indeferiu, o requerimento foi a partir de 19/10/2018, abre um pedido administrativo chamado revisão de indeferimento. Ok? Então esse é o primeiro ponto que a IN merece uma atualização, ao menos relativa, nesse ponto. Ok? O interessante é que a gente tem aluno aqui, eu tenho servidor do INSS aqui, tem colega meu, tem juiz, e tem advogado, tem conselheiro do CRPS. Então aqui eu vou falar para todos, sempre com a questão da promessa do discurso técnico envolvendo todos e todos os temas. Vários temas, o INSS não incorporou ainda a jurisprudência. Um exemplo disso, daí eu destaco, é o artigo 6º, tá? O caput está ok, está de acordo com a jurisprudência. Observadas as formas de filiação, a caracterização do trabalho como urbano-rural para fins previdenciários depende da natureza da atividade efetivamente exercida pelo segurado obrigatório e não da natureza da atividade do seu empregador. Isso é tranquilo, inclusive, no direito do trabalho. Quem é o rural? Quem exerce atividade rural. A atividade do trabalhador, pouco importa se é zona urbana ou zona rural. O problema é que tem profissões que têm um quê de urbano e um quê de rural. E o rural, e existe o interesse do segurado em caracterizar como rural, porque a idade para aposentar é reduzida, homem 60, mulher 55. Empregado rural, avulso rural, segurado especial e contribuinte individual rural. E existem aqui duas situações, pelo menos, que a autarquia poderia, mas não incorporou jurisprudência, que são os casos que geram judicialização. O INSS enquadra como segurado urbano, ou seja, não tem direito à aposentadoria por idade com redução rural. O tratorista tem julgados do STJ dizendo que ele, se for na parte lá de plantação de roça, é segurado rural. E também na situação do motosserrista. Esses dois casos, existe forte jurisprudência no sentido de que são trabalhadores rurais. Realmente, isso aqui é muito complicado. Eu entrei, por exemplo, professor Avolha, professor Henrique Corrêa, são dois autores de peso do direito do trabalho brasileiro. Eu sempre entro em contato e eles tiram dúvida de previdenciário comigo também, né? A legislação trabalhista deveria ter uma listagem, quem é urbano e quem é rural. Porque tem atividades que você fica na dúvida, tem um quê de urbano e um quê de rural. E esses pontos não tivemos incorporação de jurisprudência. Infelizmente vão continuar gerando judicialização. Então, esse é o viés do nosso curso. Vejam que antes eu trouxe um artigo que precisa de uma atualização, chamada desatualização relativa, e agora eu trouxe um dispositivo relevante que não incorporou jurisprudência e não teve modificação. Porque eu achei interessante, é um critério de seleção aqui que vai surpreendê-los muito de agora para frente.
Bom, agora eu destaco o artigo 7º de um conceito que eu particularmente não gostei. A IN nova 128, diferentemente da 77, criou um conceito de não filiado. Tecnicamente eu não apreciei, mas não está errado. Quem se filia à Previdência é o segurado, obrigatório e facultativo. Tá? E quem é o não filiado? Isso vai estar no sistema, vocês têm que saber. Os servidores públicos e quem atua no privado. O não filiado é um conceito por exclusão. É todo mundo que não é segurado e tem relação com a Previdência. Por exemplo, os dependentes. E os procuradores, representantes legais, procuradores nomeados por procuração. Esses são os não filiados. Todos que têm relação com o regime geral, que não são filiados, ou seja, não são segurados obrigatórios e facultativos, entram no conceito de não filiado. Isso é fundamental porque tanto esta IN como as portarias de regulamentação, elas, eu li 2 terços dessa normatização ainda lá atrás, quando estava sendo gestada. A redação final mudou bastante. Eu estou tendo que estudar tudo literalmente do zero, né? Mas eu já vim acompanhando tudo, assim, já estudando há 2, 3 anos, tudo isso, já me preparando como procurador federal, como professor e autor para enfrentar essa nova normatização. Então, quem é o não filiado é que tem relação com o regime geral e não é segurado obrigatório e facultativo, como representantes legais, como procuradores nomeados por mandato, por procuração, e como os dependentes. Na interpretação da IN das portarias, quando fala não filiado, agora você já sabe. O não filiado é todo aquele que não possui forma de filiação obrigatória ou facultativa ao regime geral, mas se relaciona com a Previdência, a exemplo dos dependentes e procuradores. Não será observada idade mínima para o cadastramento do não filiado, exceto o representante legal e procurador, porque o representante legal e o procurador, eles têm que ser maiores de idade e ter discernimento mental para exercer o seu munus, ok? Então, procuradores, representantes legais, dependentes, qualquer outra pessoa que tenha relação com a Previdência, que não seja segurado obrigatório ou facultativo, amoldar-se-á no novo conceito, que eu não gostei, de não filiado. Ok? Vejam, eu destaco para vocês o artigo 16, tá? Isso é um trabalho artesanal, é ler tudo e fazer a seleção para o curso. É uma relação de confiança do professor e do aluno. O empregado ele tem presunção de recolhimento, o empregado doméstico também. Muitas vezes o vínculo está na carteira de trabalho e a carteira de trabalho não tem rasura e observa a ordem cronológica, ela faz prova. Mas quando não está no CNIS, tem servidor do INSS que erra, porque está contra a normatização da autarquia, que indefere o benefício porque não teve recolhimento da contribuição. Qual é a postura do servidor do INSS quando ele recebe uma carteira de trabalho válida, ou seja, não tem rasura e observa a ordem cronológica, e aquele vínculo não está no CNIS? Ou ele aceita de cara, ou ele abre exigência para fazer uma investigação na empresa. É um erro administrativo em deferir, pois o empregado tem presunção absoluta de recolhimento da contribuição previdenciária. O mesmo ocorre com o empregado doméstico. Isso não é novidade, mas agora tem um artigo interessante da IN que certamente é para dar ó, servidor, pelo amor de Deus. Se tem a carteira e não está no CNIS, é porque provavelmente a empresa não recolheu, o empregado não pode. Os casos de carteiras falsas é uma minoria. Então não indefira, ou conceda, ou pelo menos faça um ofício para a empresa, faça uma pesquisa externa, faça uma investigação. Por isso eu destaquei para os senhores o artigo 16. As informações constantes na carteira, na CP ou na carteira de trabalho e previdência social, somente serão desconsideradas mediante despacho fundamentado que demonstre a sua inconsistência, cabendo nessa hipótese o encaminhamento para apuração de irregularidades conforme disciplinado em ato normativo próprio. Ou seja, o servidor só pode rejeitar um vínculo registrado em carteira da Previdência, carteira de trabalho e previdência social, só com despacho fundamentado que demonstre a sua inconsistência. Por quê? Porque é pacífico no STF, no TST, que a carteira válida faz prova. Cabe ao INSS constituí-la. Aí o servidor vai dizer, ó, não aceita essa carteira de trabalho porque ela está rasurada.
Não aceita essa carteira de trabalho porque ela não está observando a ordem cronológica. Eu já peguei. A carteira foi emitida em 2000 e tem vínculo de 1980. Aí de volta para o futuro. A carteira é emitida no ano 2000 com vínculo de 1980. Tem que chamar de volta para o futuro. Não aceita essa carteira porque eu oficiei a empresa e a empresa respondeu que não existe esse empregado lá. Se a carteira for falsa, vai ter que ter uma apuração, tá? Então, se a carteira não tem vício, o servidor não pode rejeitá-la, a não ser que ele fundamente com lastro jurídico, fundamento jurídico, no motivo da não aceitação, ok? Então, se a carteira é válida, ou o servidor aceita de cara, ou ele vai fazer a investigação, mandar oficiar a empresa, ok? Um outro artigo que muita gente não sabe e que eu queria destacar aqui é o artigo 21. Isso aqui não é novidade, não, mas é algo que muita gente não sabe. Mediante o disposto no artigo 29-A da Lei 8.213 de 91 e artigo 19, 19A e 19B do regulamento, e na manifestação da consultoria jurídica da Previdência Social através do parecer Conjur 57 de 2009, a gente tem que entender como é que funciona internamente os órgãos previdenciários. Em primeiro grau, o INSS, em grau recursal, o CRPS, que são colegiados da União. O CRPS não faz parte da estrutura do INSS. Tanto o INSS quanto o CRPS estão ligados ao Ministério do Trabalho e Previdência. Lá dentro tem uma Secretaria Especial de Trabalho e Previdência e duas secretarias, uma de Previdência, uma de Trabalho. A Secretaria de Previdência tem 3 subsecretarias, uma do regime geral, uma do regime próprio e outra do regime de previdência complementar. E no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência existe uma consultoria jurídica que lavra pareceres. E esses pareceres da consultoria jurídica do atual Ministério do Trabalho e Previdência, eles são vinculantes perante a administração pública. Esse é o entendimento lá deles. Então tem muitas regras, eles são vinculantes quando homologados pelo ministro de Estado de Previdência. Então tem muita coisa que o INSS aplica que vem de cima. Pô, tem coisa que eu não posso dar um parecer como procurador federal para mexer, porque está fixado no Ministério, tem que mudar lá em cima, porque o Ministério exerce controle finalístico sobre a autarquia e INSS. Então esse é um dos casos que tem um parecer da consultoria jurídica do antigo Ministério da Previdência Social, que agora é Trabalho e Previdência. Serão consideradas quitadas em tempo hábil as contribuições previdenciárias devidas pelos contribuintes individuais, contribuintes em dobro, facultativos, equiparados a autônomos, empresários e empregados domésticos, relativos ao período entre abril de 73 e fevereiro de 94, quitadas até essa data, dispensando-se a exigência da respectiva comprovação por parte do contribuinte quando estejam no CNIS ou na microficha. Se você tem vínculo de contribuinte individual e facultativo de abril de 73 a fevereiro de 94 registrado no CNIS, ou com a microficha, que são filmagens antigas que você pode pedir no INSS, antigamente existia tal microficha. São filmagens antigas que registram contribuições previdenciárias de empregados domésticos e contribuintes individuais. Se esses vínculos estão no CNIS corretamente ou microficha, o INSS não pode pedir comprovante de recolhimento da contribuição. Por quê? Foi uma forma de segurança jurídica, são coisas antigas, ninguém tem esses comprovantes. O vínculo estando regular no CNIS ou está lá na microficha, a microficha é só acesso interno, não tem consulta externa, tem que pedir. Década de 70, 80, contribuinte individual e facultativo. Está lá, o vínculo vai ser considerado e não precisa provar o recolhimento da contribuição previdenciária. Presume-se absolutamente o pagamento até fevereiro de 94. Tem muita gente que não sabe disso. E já vi muito erro administrativo de se exigir isso. E aí contra a respectiva normatização da autarquia. Ok? Esse artigo ele é bastante legal. É uma das dúvidas mais comuns que eu recebo. Artigo 28. Constarão do CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social, para verificação das situações previstas no regulamento e nesta IN que impactam no reconhecimento e manutenção de direitos aos benefícios mantidos pelo regime geral. Eu que ocupo o cargo de procurador federal, o meu vínculo no regime próprio da União aparece no meu CNIS. Só que aparece apenas para fins informativos. Por exemplo, artigo 24 da emenda.
aposentadoria e pensão de cônjuge, companheiro, companheiro de previdência pública, o menor benefício vai reduzir. Então, o fato de aparecer um vínculo é o chamado indicador PRPPS. Esse é o indicador do CNIS. O fato de aparecer um vínculo de regime próprio no CNIS não significa que o INSS vai considerá-lo. O INSS não vai. Está ali apenas para fins informativos. Porque para trazer o tempo do regime próprio para o regime geral, só tem um caminho: pedir uma certidão de tempo de contribuição. Então você vai desconsiderá-lo, a não ser que você queira trazer do regime próprio para o regime geral via CTC. Lembrando que só emite CTC para quem é ex-servidor, artigo 96 da Lei 823. Aproveitando o ensejo, às vezes aparece o RPPS no vínculo e o município não tem regime próprio. Houve uma falha de declaração do município em GFIP. Mas o município X não tem regime próprio, está aparecendo um vínculo regime próprio com a prefeitura. Vai lá no município e pega uma declaração que aquele município não possui regime próprio para levar no INSS para tirar esse indicador. Ok? Agora, um overruling, uma mudança de orientação favorável aos segurados e dependentes. O INSS, ele entendia que era nulo o vínculo de emprego entre marido e mulher, ou marido e marido, ou mulher e mulher, companheiro e companheira, mesmo sexo, não importa mais hoje tudo isso. É a mesma relação previdenciária. Embora suspeito, e principalmente quando não há recolhimento de contribuição previdenciária, o direito do trabalho não anula isso. Não tem regra trabalhista dizendo que é nulo o fato do marido ser patrão da mulher ou vice-versa. E o INSS mudou o seu posicionamento. Ele não aceitava e ele passou a aceitar um overruling, uma mudança de posicionamento administrativo. Artigo 45, parágrafo 5º. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico. O doméstico se entende que não é válido porque o cônjuge que exerce funções domésticas é incompatível com o conceito de empregado doméstico. Isso, inclusive, é tranquilo. Observadas as disposições da seção 4 desse capítulo, no que couber, devendo ser aplicada essa orientação a todo o processo pendente de decisão, inclusive ao que contém esse vínculo de empregado, excluído doméstico, anterior à publicação dessa normativa. Então, mandou retroagir, que a IN anterior não permitia, para os processos pendentes de decisão. E os processos indeferidos, embora a norma não diga, mas aqui é pertinente pedir uma revisão de indeferimento administrativo. Detalhe, tem um ponto que a IN não diz nada. A TNU admite, mas diz que tem que provar o recolhimento, não dá presunção. A IN, nesse ponto, ela não trouxe. Vai provar o recolhimento da contribuição ou ele vai ser presumido? Esse é um ponto que vai continuar em aberto. Por fim, rapaz, já estamos com 33 minutos, eu não gosto de passar de 30. Por fim, o contrato nulo. O contrato de trabalho nulo, a IN anterior, previa que surtia efeitos previdenciários. A IN atual manteve a sistemática. No entanto, trouxe uma regulamentação detalhada. Então, o detalhamento de regulamentação dos efeitos previdenciários do contrato de trabalho reputado nulo agora consta do texto da IN. É o artigo 48, parágrafo 4º. Nas hipóteses de contrato de trabalho vinculado ao regime geral ser considerado nulo, o período de efetivo labor prestado pelo segurado será reconhecido no âmbito do regime geral, salvo simulação ou fraude na investidura ou na manutenção da contratação, observados que a simulação ou fraude na investidura fica caracterizada quando existe a prestação de serviço apenas em seu aspecto formal, porém sem a comprovação do efetivo labor pelo segurado, ou seja, sequer houve atividade laboral que ensejaria proteção previdenciária, de modo que o contrato de trabalho considerado nulo não produzirá efeitos previdenciários. Vamos supor que o município contratou um empregado público sem concurso público e que depois foi para a justiça e o juiz reconheceu que é nulo. Esse empregado público, vamos pegar o primeiro caso, esse empregado público trabalhou e recebeu salário. Vai ser considerado? Sim. Vai ser considerado o período porque, embora nulo, sem concurso público e reconhecido judicialmente, ele trabalhou e teve o recolhimento presumido da contribuição previdenciária. Então, esse primeiro caso vai considerar. Agora, vamos supor, segundo caso, o empregado público foi contratado sem concurso público, teve decisão judicial reconhecendo a nulidade.
Só que ele não foi lá. Ele recebia o salário, mas era fantasma. Não teve o labor remunerado, que é o fato gerador do tributo e da filiação previdenciária. Não teve atividade laboral remunerada, é uma simulação. Esse segundo caso, o INSS vai rejeitar qualquer efeito previdenciário. 2. A situação de fraude na manutenção da contratação ocorre nas hipóteses em que existe ação judicial específica demonstrando a antinormatividade da contratação e, ainda que exista decisão judicial concreta, em sede de controle difuso, determinando a desvinculação, persiste a atuação irregular da administração pública do segurado em evidente afronta à Constituição e ao Poder Judiciário. A exemplo do poder público, da administração direta e indireta, contratando empregados públicos sem concurso público. Na hipótese de fraude na manutenção da contratação, o contrato de trabalho considerado nulo, ele produz efeitos até a data da decretação da nulidade, ou até o seu término, se anterior a essa decretação. E desde que tenha havido prestação efetiva de trabalho remunerado, visto que a filiação à Previdência Social está ligada ao efetivo exercício de atividade na forma do artigo 20 do regulamento. Então, aquele empregado público irregular sem concurso público, ele trabalhou e recebeu salário. Até o dia da sentença que reconheceu a irregularidade do vínculo, conta para fins previdenciários. Vamos supor que depois da aprovação da sentença ele ficou mais 6 meses. Esses 6 meses não serão considerados, porque ele já tem uma decisão judicial reconhecendo a nulidade. Aí afronta demais, né? E inciso 4. Para os casos de dúvidas quanto à configuração das hipóteses de simulação ou fraude, na investidura ou na manutenção da contratação, o processo poderá ser mandado aqui para o professor Frederico Amado, na Procuradoria Federal, para fim de esclarecimento quanto à motivação da nulidade contratual, bem como a indicação do período a ser considerado junto ao regime geral. Ou seja, o servidor vai abrir para a PFE INSS, porque é uma matéria muito complexa, e o procurador que estiver fazendo o consultivo vai lavrar parecer a respeito do tema. Ok? Mais uma atribuição para a nossa Procuradoria. Pessoal, 37 minutos. Acho que a gente iniciou direitinho. Vocês já perceberam o modelo do nosso curso. Eu vou precisar de 2 meses, vou ficar abril e maio estudando e gravando um pedacinho por dia, porque eu só consigo fazer isso à noite, tá? Mas a gente vai fazer um grande curso aqui, e o que eu fizer no curso aqui vai ser o lastro de atualização do Monstro Verde, tá? Então a gente segue com a IN, fizemos um pente fino do que é relevante do artigo 1º ao 52, e a gente vai assim até o final. Depois o faremos nas 2 portarias, portaria de benefício e de acumulação. Professor, você consegue fazer isso em 20 horas aula? Acho que consigo. E se você não conseguir, eu gravo 25, 30, o que for necessário, mas a gente vai fazer isso com acuidade, até porque é o meu estudo pessoal também, tanto como autor quanto como procurador federal. Tá bom? Um forte abraço para vocês e nos veremos na próxima aula.